Segurem-se, pessoal! Entre a Terra e Marte, há um objeto vagando pelo sistema solar e ninguém sabe exatamente o que é. Tem mais ou menos o tamanho de uma casa e dá uma volta completa em torno de si mesmo a cada 5 minutos. Agora, cientistas afirmam que essa coisa não é um objeto natural, mas sim uma sonda espacial artificial. Se vocês se interessam por esses assuntos, fiquem à vontade para se inscrever no canal. Para vocês é só um clique, mas para mim ajuda muito. E quem já se inscreveu pode acalmar o algoritmo do YouTube com um joinha. 5.000 curtidas devem ser o suficiente. Muito obrigado, pessoal. Então, o que está acontecendo lá fora no espaço? No ano de 1998, astrônomos descobriram um pequeno objeto chamado 1998 KI-26. Parece que os cientistas cochilaram no teclado, mas o que se esconde por trás desse nome é tudo menos chato. O objeto se move em uma órbita entre a Terra e Marte, tem um diâmetro de cerca de 11 metros e gira a uma velocidade alucinante, uma vez a cada 5,3 minutos. Como se sabe, a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa, mas a rotação é a parte mais inofensiva desse objeto. Muito mais estranha é a sua órbita. O KY-26 pertence a uma classe de objetos que os cientistas chamam de cometas escuros. São corpos cuja órbita é influenciada pela chamada aceleração não gravitacional. Algo os freia ou os empurra. Isso não pode ser explicado apenas pela gravidade. Em cometas normais conhecemos esse fenômeno. Quando o Sol evapora o gelo em seu interior, ocorre uma emissão de gás que empurra o objeto para uma direção ligeiramente diferente, como um pequeno propulsor de foguete. Os cometas têm uma cauda, uma camada brilhante de gás e poeira chamada de coma, mas o KY-26 não tem isso. Sem cauda, sem coma, sem gás, nada, mas ele se comporta como um cometa. Mas não parece ser um. E esse é o mistério que intriga a ciência desde a sua descoberta, e agora os indícios de uma origem não natural estão se acumulando. A agência espacial japonesa JAXA percebeu o quanto o objeto é interessante e está enviando sua sonda espacial Hayabusa 2 até lá. Talvez você conheça a Hayabusa 2, ela já coletou amostras do asteroide Ryugu, que foram então devolvidas com sucesso à Terra, uma das missões espaciais mais aclamadas das últimas décadas. Eu conversei sobre todo esse tema de asteroides e cometas com o cientista da ESA, Dr. Michael Coopers, um pesquisador de cometas profissional. Que legal, não é? E eu perguntei a ele sobre a diferença entre missões de asteroides e cometas. Por que se dar ao trabalho de encontrar um cometa tão especial? Poderíamos simplesmente pegar um asteroide, e deles existem objetos no sistema solar interno aos montes, mais ou menos. Sim. E eles são mais fáceis de alcançar. E já vimos alguns deles. Mas os asteroides, ao contrário desses cometas, são muito processados. Por um lado, estão mais perto do Sol e por isso mudam mais devido ao calor. E por outro lado, os asteroides vêm em grande parte do cinturão de asteroides. Eles sofreram muitas colisões ao longo do tempo e também mudaram muito por causa disso ao longo do tempo. Então lá realmente vemos que o material não é mais como na época de sua formação. Sim, e para a Hayabusa 2, o KI-26 é agora o novo alvo, chegada em julho de 2031. E quando a sonda chegar lá, ela poderá fazer uma descoberta bem surreal. O cientista planetário Dr. Tony Santana Ross, que reavaliou o objeto no ano passado, descobriu coisas muito estranhas e diz: o objeto tem uma aparência totalmente diferente do esperado. É muito menor, gira 2 vezes mais rápido e é consideravelmente mais brilhante. Mais brilhante do que o esperado. As rochas no espaço geralmente são escuras porque absorvem fortemente a luz solar. Já o KY-26, por outro lado, reflete a luz de forma incomum. Seu chamado valor de albedo é de cerca de 0,52, o que é extremamente alto. Superfícies metálicas, como as de uma sonda espacial, explicariam isso. E é aí que entram os autores de um novo estudo, pois um grupo de pesquisa da Iniciativa de Estudos Interestelares da Universidade de Harvard apresenta uma hipótese e tanto. KI-26 não é de jeito nenhum um asteroide natural. Poderia ser um objeto artificial, uma sonda espacial artificial. Mas podemos desligar a música de Arquivo X, porque não estamos falando de uma sonda alienígena, mas de uma sonda soviética perdida, o que não a torna menos estranha. O nome dela, Phobos 1. Em 7 de julho de 1988, os soviéticos lançaram a sonda Phobos 1 em direção a Marte. O objetivo era, como o nome diz, a lua marciana Phobos, um projeto extremamente ambicioso na época. Com cerca de 6.200 quilos, a sonda era uma das sondas espaciais interplanetárias mais pesadas já lançadas ao espaço.
Mas, pouco menos de 2 meses após o lançamento, ocorreu um erro que está entre as falhas mais curiosas da história da astronáutica. Um controlador de solo enviou uma sequência de comandos com erro para a sonda. Um único hífen errado em um único comando fez com que os propulsores de controle de atitude fossem desativados. A sonda não conseguiu mais orientar seus painéis solares em direção ao Sol. Sem energia, sem contato, a Phobos 1 estava perdida. Em algum lugar no vazio entre a Terra e Marte, por causa de um simples hífen errado. Qualquer programador experiente entre vocês provavelmente consegue entender isso muito bem. Mas o que aconteceu depois? É exatamente isso que os autores do novo estudo se perguntam. A resposta deles, possivelmente, após a perda de contato, o sistema de propulsão autônomo da sonda foi acionado. Por acidente ou por causa de sinais residuais no computador de bordo, pouco depois, em 22 de setembro de 1988, o Observatório Europeu do Sul tentou, a pedido de Moscou, localizar a Phobos 1 no local previsto. Nada feito. A sonda não estava onde deveria estar. A suspeita da época era de que uma ignição indesejada do motor a tivesse desviado da rota. Os pesquisadores agora calcularam essa hipótese com um software moderno de cálculo de trajetória. O resultado é notável. Segundo o estudo, as órbitas e posições da Phobos 1 podem ser conciliadas com as da KY-26 se assumirmos duas mudanças de velocidade. Um primeiro impulso logo após a perda de contato em setembro de 1988 e um segundo em maio de 1996. Os autores escrevem: descobrimos que duas manobras de propulsão com um delta-sim combinado de 1,9 km por segundo fazem com que as órbitas e as fases dos dois corpos coincidam, com uma distância arbitrariamente pequena no espaço de fase de 6 dimensões. Em outras palavras, se a sonda tivesse acionado seus propulsores duas vezes, ela teria pousado matematicamente exatamente onde o KY-26 está hoje. E as reservas de combustível da Phobos 1 teriam sido suficientes para isso, já que a missão foi abortada poucas semanas após o lançamento e os tanques ainda estavam quase cheios. As outras características também se encaixam muito bem. O KY-26 tem cerca de 11 metros. A Phobos 1 tinha uma envergadura de cerca de 10 metros com os painéis solares estendidos. E as variações extremas de brilho na observação do objeto sugerem uma forma muito alongada. Ou seja, não uma rocha esférica, mas algo com braços estendidos, exatamente como uma sonda espacial com painéis solares. O estudo resume: a combinação de alto valor de albedo, um diâmetro de 11 metros e um período de rotação de 5,35 minutos sugere um objeto pequeno, robusto e monolítico, como seria a sonda Phobos 1. Os próprios pesquisadores enfatizam que nada disso foi comprovado ainda. O estudo é um chamado pré-print e ainda não foi revisado por outros cientistas. A maioria dos especialistas ainda parece acreditar que KY-26 é um corpo natural. Existem reconstruções 3D do objeto feitas com IA que apontam mais para uma forma irregular, típica de um asteroide. E mesmo assim, os autores listaram várias evidências que apontam todas na mesma direção: tamanho, brilho, forma, órbita, capacidade de combustível. Se isso é verdade, saberemos em 2031. Nessa época, a Hayabusa 2 estará bem ali. E imagina só, uma sonda espacial japonesa pousando em uma sonda espacial soviética que está vagando esquecida pelo sistema solar há quase 40 anos. Isso seria o mais estranho, o mais poético e o mais absurdo que a história da exploração espacial viu em muito tempo. E de certa forma, eu acharia isso maravilhoso. Na pesquisa de asteroides e cometas, até lá, ainda há muitas outras missões empolgantes planejadas, como o Dr. Coopers me contou. Que outros projetos a gente deve ter no radar? Já falamos sobre a Rosetta, que já acabou. Comet Interceptor, o que mais temos? Sim, bom, a Hera também acabamos de mencionar. Sim. E então temos como missão sucessora da Hera, ou tanto quanto possível, uma cópia da Hera. Estamos estudando via Ramses, e se isso for totalmente financiado agora, no final deste mês, na conferência ministerial, ela acompanhará o Apophis quando ele, no ano 2029, cerca de passar a 30 mil quilômetros da Terra. Essa é a própria Ramses, que orbitaria o asteroide. E então haveria novamente 2 CubeSats, ou seja, pequenos satélites de 30 por 20 por 10 centímetros. E um deles teria um radar para investigar o interior. E o outro está previsto para pousar com o sismômetro como instrumento principal. Incrível. Para quando isso está planejado para o voo rasante? Sim, para o voo rasante, então o lançamento seria em 2028, por volta de abril ou maio. E o voo rasante do Apophis é então em abril de 29. Eu manterei vocês informados, é claro, assim que houver novas descobertas. Talvez façamos em 2031, quando a Hayabusa chegar até uma pequena live.
Inscrevam-se agora no canal para não perderem. E lembrem-se do joinha para batermos os 5.000 likes. Sim, e no mundo da ciência, houve ainda mais coisas interessantes acontecendo esta semana. E a notícia mais maluca gira em torno de Ötzi, a famosa múmia glacial dos Alpes, e agora os cientistas descobriram algo vivo nele. Algo que, de fato, ainda está vivo e se desenvolvendo. E o mais louco de tudo, os cientistas comeram isso. Tudo sobre essa história maluca e muitas imagens originais emocionantes de Ötzi estão no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, mais um assunto sobre ciência e espaço. E fora isso, eu diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.